Vamos ver o que a Bíblia diz sobre apóstata, mas apóstata declarado como ele é. Salmo 139, 21. Olha o que o senhor falou, doutor. Professor, doutor, catedrático, já sabe grego, deve saber. Olha aí. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Gente, aí no lugar do Senhor é o tetragrama, né? Todo mundo já sabe, é óbvio. Então, o que quer dizer isso aí? Uma pessoa que lê o Salmo, chega no 139, chega no 21, é corpo governante que está mandando odiar aqueles que odeiam Jeová? Porque ele odeia Jeová. Ele odeia Jeová. Então, meu filho, você continua, você é apóstata. Na primeira coisa, você falou, o corpo governante mandou odiar. Não, Jeová, né, o salmista, inspirado, mandou odiar aqueles que odeiam Jeová. Olha aqui, ó, eu amo eu não amo você, não. Eu odeio você porque você odeia Jeová. Agora, se você parar de odiar Jeová, você continua meu inimigo, mas aí eu vou te amar, meu amigo. Isso que a Bíblia ensina. Que corpo governante? Porque pô, o corpo governante falou que eu tenho que tratar o apóstata com ódio. Ele é merecedor de ódio. Quem odeia Deus não presta. Quem odeia a mim, às vezes tem até razão para odiar a mim. Mas quem odeia a Deus é porco. Eita! Eita! Meu Nós! Deus. Eita! Eita, que o caba estava invocado. Invocado, rapaz. Olha, essa parte aí eu já até reagi, né, anteriormente, mas assim, primeiro ponto que eu queria trazer. Onde que eu disse que eu odeio a Deus? Qual foi a parte que eu disse que eu odeio a Jeová? Eles afirmam algo que é falso, que eles dizem que eu odeio a Jeová, e aí usam o texto de Salmo distorcido para poder aplicar a mim e para justificar o ódio, né? Mas assim, eu nunca disse que eu odeio a Jeová. Eu acredito na interpretação que Jeová é Deus e Jesus é o Filho. Não são as mesmas pessoas. Então, que seria um unitário, né? Então, e mesmo assim, eu odeio Jeová. Mesmo falando isso, eu sou odiador de Jeová e pego o texto e tento aplicar. E eu falei, nesse trecho aí, eu comentei dizendo que ele estava mentindo sobre mim. E ele estava mentindo. Né? E a live foi o tempo todo faltando com a verdade sobre mim. E aí, que ele ficou mais revoltado ainda, né? Ficou com raiva mais ainda do que eu comentei. Mas é isso. Basicamente isso, André. Então, e eu gostaria de acrescentar, senhor Roberto, que o senhor chamou o pioneiro de apóstata, e, na verdade, por assim, tabela, chamou todos nós de apóstatas, né? Mas a minha pergunta é, senhor Roberto, com que autoridade o senhor rotula alguém de apóstata? Porque a apóstata de Deus é a mesma coisa que apóstata de uma religião? Ou é necessariamente a mesma coisa? Podemos dizer que existe um sinal de igual? Porque, e outra coisa também, existe o apóstata, no sentido do dicionário, que é anterior membro de uma religião, né? Uhum. Que é uma palavra absolutamente neutra. E existe o termo apóstata, conforme usado pelas Testemunhas de Jeová, que é a linguagem carregada, que é aquela eivada de conceitos e de subleituras que evocam uma reação visceral na pessoa. É impossível dizer que não.
Até pelo jeito que as pessoas falam. Você é um apóstata. A gente consegue ver a carga emocional negativa na palavra. Porque ela não é usada simples, não é. O Jefferson sabe melhor do que eu, que ele é psicólogo, ele sabe que é uma palavra, que são palavras carregadas, né, conceitos que linguagem carregada são conceitos que as religiões usam, né? Não precisa ser negativo, mas É como se fosse uma expressão, é como se fosse uma expressão de palavrão. É como se fosse uma expressão, é uma expressão negativa, né? E a gente pode até comparar como se fosse uma expressão pejorativa, né? O termo, quando é utilizado, é para a pior espécie de ser humano do mundo. sim. E aí a gente percebe, quando é falado, né, o termo apóstata, como se fosse um xingamento, de fato. Né? Você é apóstata. É como se fosse realmente um xingamento, né? Soa como xingamento, soa como xingamento. Inclusive escreve em letras maiúsculas. Eu já recebi mensagens assim, 3 vezes, com letras garrafais, apóstata, apóstata, apóstata. No caso, a passagem de Jesus em Mateus 5,43, né? Ele cita, ele até fala assim, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, assim, Jesus, ele citou que no passado, ou melhor, no passado não, que se ouvia, né, que deveria amar o próximo e odiar o inimigo. Mas Jesus, ele disse totalmente diferente. Deveria se amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. E aí, por discordância de interpretação de homens, porque em momento algum, em nenhum vídeo, você vai ver alguma suposição de que eu odeio a Jeová, que eu trato de forma pejorativa a Deus ou Jesus, né? Nenhum. Só que, por eu discordar de uma vírgula que foi criada por 9 líderes, né, que ficam lá nos Estados Unidos, eu sou colocado na lista negra, na blacklist, né, de odiadores de Jeová. E eu não sei se você vai tirar o corte, mas tem um trecho que ele diz assim o seguinte, que eu odeio a Jeová, que eu sou blasfemo, que eu cometi blasfêmia porque eu falei do corpo governante. Olha, quem comete blasfêmia é quem está falando de Deus. Uhum. Quem está falando de algo divino. Então, assim, falar do corpo governante não é falar de Jeová ou de Deus, ou de algo divino, é de homens. Eles são homens. Então, não consegue diferenciar isso. E aí acham que é a mesma coisa. Esse é o grande conflito na cabeça de uma pessoa que não consegue ver essas nuances. Ela não consegue dissociar um grupo de Deus. Isso é muito perigoso. Eu sempre digo, isso é perigosíssimo. Porque o grupo, ele pode fazer o papel de Deus, e quando se faz o papel de Deus, é inquestionável, e você aceita tudo. Aceita até mesmo, André, para não ficar longo, vou finalizar, aceita até mesmo a ideia de controle de o que você vai doar, para quem você vai doar, se você pode ajudar, se você não pode ajudar. Isso não é responsabilidade de grupo, mas como tem o poder parecido, igual a de Deus, tudo que é dito tem que ser aceito, sem questionar. Isso é perigoso demais.